A duplicata ela deve ser interpretada como um título emitido com base em crédito decorrente de uma venda a prazo de mercadoria ou prestação de serviço. Quando alguém efetua uma venda a prazo, pode-se emitir uma duplicata. Nessa duplicata, o devedor será o adquirente, o vendedor será o sacador e o comprador será o sacado da duplicata. Geralmente, o vendedor ele negocia com as instituições financeiras para que seja adiantado um valor que é necessário para um capital de giro, e as instituições financeiras vai receber do comprador o valor na data de vencimento. A duplicata é um título de crédito casual que se transmite por endosso, se garante por aval e se cobra por ação cambial. E ela está sujeita aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. O empresário que deseja emitir duplicatas, ele precisa ter e escriturar o livro de registro de duplicatas e manter conservado no seu próprio estabelecimento, porque a falta de escritura desse livro de registro de duplicatas pode trazer consequências civis e penais ao infrator. A duplicata, ela caracteriza-se como um instrumento de saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. É um título casual que, para ser regular, deve ser embasado em fatura, com a discriminação da mercadoria pela natureza, quantidade e preço, ou da prestação de serviço pela natureza, qualidade e preço. A duplicata, por ser um título padronizado, ela deve respeitar alguns requisitos estabelecidos no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei da Duplicata. Dentre eles podemos citar: deve conter o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, a cláusula ordem, a data de vencimento ou a declaração de ser duplicata à vista, a importância a pagar, a praça de pagamento, dentre outros. O saque é a emissão de um título de crédito. Quem realiza essa emissão é chamado de sacador do título. Na nota promissória, sacador é o próprio devedor principal. No cheque, sacador é aquele que enseja esse título de crédito. Vale ressaltar que saque não se confunde com aquele ato de troca de cheque por dinheiro que é feito na boca do caixa. São coisas distintas. Agora, sobre venda à vista. Venda à vista é o ato pelo qual, no mesmo momento da compra, já cobre todo o custo. A venda à vista pode ser por meio de cheque, dinheiro, cartão de débito e até cartão de crédito. É permitido o cartão de crédito porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, esse crédito não tem vínculo com os lojistas, portanto, é considerado também venda à vista. Por esse motivo, não pode ter aquela diferenciação de valor por se tratar de venda à vista. Sobre a venda a prazo, é uma estratégia de conceder crédito ao cliente, ou seja, o cliente leva o produto no momento da compra, porém vai pagando por um período de tempo através de parcelas. O aceite é o ato pelo qual o destinatário da ordem do pagamento aceita pagar pelo título de crédito, tornando o devedor principal. O aceite não é um ato obrigatório, pode ser recusado, porém, a partir do momento que aceita esse título de crédito, torna-se seu devedor, podendo ser acionado após o vencimento pelo não cumprimento da obrigação. A recusa total ou parcial do aceite provoca o vencimento antecipado do título. Para que ocorra esse aceite, a duplicata deverá ser enviada ao sacado, que é o comprador, no lugar de seu estabelecimento diretamente pelo vendedor ou por intermédio de instituições financeiras. Tudo isso dentro do prazo de 30 dias, contados da data de sua emissão, conforme nos mostra o artigo 6º da Lei nº 5.474, de 68. No caso de remessa por intermédio de representantes, as instituições são representadas por procuradores. Estes deverão apresentar o título ao comprador no prazo de 10 dias do recebimento na praça do pagamento. Se não for à vista, o comprador terá no máximo 10 dias para devolver o título ao apresentante, contados da data da apresentação.
A duplicata, em regra, é um título de aceite obrigatório, ou seja, o sacado está obrigado a aceitar a ordem do título. Porém, o comprador somente poderá negar o aceite nos casos do artigo 8º da Lei 5.474, de 68, que se for por avaria, por não recebimento de mercadorias, quando expedidas ou não entregues no prazo estipulado, desde que haja vícios, defeitos, diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, desde que comprove as devidas divergências nos prazos ou nos preços ajustados. Então, a prova do pagamento da duplicata é o recebimento, o recibo passado pelo legítimo procurador, ou pelo portador, ou pelo procurador que possui poderes especiais para isso, no verso do próprio título ou em documento separado com referência expressa à duplicata. Também se presume resgatada a duplicata com liquidação de cheque a favor de estabelecimento endossatário, no qual conste que o valor se destina à liquidação da duplicata mencionada. A partir dessas premissas, possui 3 categorias de aceite de duplicata, sendo uma delas aceite ordinário, que é aquele onde resulta a assinatura do comprador aposta no local do título de crédito, aceite por comunicação, que resulta da retenção da duplicata mercantil do comprador por comunicação por escrito ao vendedor de seu aceite, e o aceite de presunção, que é aquele que é o recebimento das mercadorias pelo comprador, desde que não tenha havido causa motivadora, ou recusa, ou sem a devolução. Então, esse é o aceite por presunção. Então, de acordo com o artigo 12 da Lei 5.474, de 68, o pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval. Avalista é aquele cujo nome será indicado lá. E se não houver indicação, será este considerado como um aval em branco. Fatura é um documento emitido sempre que há uma venda de um serviço ou de produto. Existem 3 tipos de faturas. A fatura simples, que é quando o pagamento do serviço ainda não foi efetivado. A fatura simplificada, que é o tipo de fatura mais comum quando uma pessoa vai fazer uma compra num supermercado ou numa loja, que ela tem esse nome de simplificada porque ela deixa o processo de compra mais simplificado, resumindo isso. E a fatura recibo, que ela pode ser usada sempre que a data do pagamento e do respectivo documento forem os mesmos. Fiscal, nota fiscal, fatura e fatura são a mesma coisa. Elas escrevem a mercadoria no papel. A duplicata é um documento que representa o direito do vendedor receber a mercadoria no prazo certo. E a duplicata ela não pode ser emitida sem nota fiscal. O livro de registro de duplicata, estabelecido no artigo 19 da Lei 5.474 de 1968, obriga o vendedor a efetuar vendas com prazo de pagamento igual ou superior a 30 dias. Carta sem aceite é aquela onde não possui assinatura do cliente, ou seja, quem recebe o produto ou serviço que está sendo prestado. Nesse caso, mesmo o cliente não assinando a duplicata, é possível fazer o protesto dela. Ele não assinando, seja por impossibilidade ou por recusa. É possível e sendo preciso unicamente que o responsável da transação ele possua os documentos que comprovem o crédito negociado
sendo este a nota fiscal e o comprovante de entrega de produto ou do serviço realizado. Para realizar a cobrança judicial, é preciso que seja realizado o protesto e apresente o documento comprovando tanto o protesto quanto a entrega e o recebimento do produto ou serviço que foi prestado, e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceito no devido prazo nas condições dispostas na norma. O comprador só pode deixar de aceitar a duplicata e devolvê-la ao vendedor nas hipóteses do inciso 1 a 1º a 3º do artigo 8º, ou seja, com avaria ou não recebimento das mercadorias, vício, defeitos e diferenças na qualidade ou quantidades, precisando ser devidamente comprovados e ainda em casos de divergência nos prazos e nos preços ajustados. Se o devedor aceitar a duplicata e devolvê-la ao vendedor, este terá em mãos um título executivo perfeito, o que autoriza ele, em caso de inadimplementos, a promover o competente processo de execução por quantidade certa contra o devedor solvente, apenas juntando nos autos o título aceito. Já em caso de não aceite, é preciso protestar a duplicata, comprovando a entrega do produto. A duplicata, assim como outros títulos de crédito, ela tem prescrição de 3 anos. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ela aplicou um entendimento de que as ações monitórias de cobrança de duplicatas prescritas, sem valor executivo, elas podem ser ajuizadas no prazo de até 5 anos, contados da data de vencimento. A duplicata de serviço é um título de crédito com função de garantia que o valor de um serviço prestado seja devidamente pago. Para a realização do protesto da duplicata de serviço não aceita, é preciso apresentar um comprovante de efetiva prestação de serviço e do vínculo contratual que a autorizou. Porém, é entendível que a maioria dos serviços, eles não são por contratos escritos. Então, eles são feitos verbalmente. Sendo assim, é preciso que o comprovante de efetiva prestação, onde demonstre o vínculo que autorizou ele, não precisando ser necessariamente um contrato por escrito. Por fim, a duplicata simulada ou a duplicata fria é a emissão de uma fatura, seja quantidade ou qualidade ou de serviço prestado, em que não corresponde com a mercadoria ou serviço. É importante ressaltar que aqueles que aceitem ou concedem aval ou endossam um título simulado, tendo o devido conhecimento da fraude que está sendo cometida, também comete crime, porém na qualidade de coautores.